Começou? Olá, pessoal! Estamos aqui no segundo episódio do Pode Postar, que é o podcast do Cosan Studio. Lembrando que o foco desse podcast é ajudar empreendedores a desenvolver a sua autoridade no digital. Mas é importante que essa autoridade também aconteça no real. Por isso, a nossa convidada de hoje, que é uma grande mulher do mundo das finanças, que veio lá de São Paulo, que trabalhou em grandes multinacionais, que é formada há mais de 20 anos na área de finanças, especialista em educação financeira. Então, como ela mesma já disse algumas vezes para mim, o financeiro ele é o coração da empresa e com certeza ele é o coração de qualquer autoridade. Não tem como ter autoridade se você não tiver autoridade no seu mundo de finanças também. Então, trouxemos hoje aqui no Pode Postar do Cosan Studio ela, maravilhosa, a Carol Lotti, gente! Bem-vinda, Carol! Gostaria muito, primeiramente, de agradecer por você de pronto, assim, já aceitar o nosso convite. Ser a nossa primeira convidada a estar aqui, a compartilhar, né, toda essa bagagem que você carrega ao longo desses anos. Acredito que no país em que vivemos nós temos bastante dificuldades nesse setor da vida, o setor financeiro. Somos educados a não olhar muito para o nosso dinheiro, porque quando a gente olha dá uma dorzinha. E hoje a gente tem muitas dúvidas, muitas questões aqui para tratar com relação a essa área que você entende tão bem. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, estou lisonjeada, né? Eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar no mundo das finanças pessoais, corporativa, eu acho que mais gente a gente consegue salvar e resgatar de um país que infelizmente não tem essa cultura mesmo de apresentar o financeiro para as pessoas, porque olhar para a dor faz a gente chorar. Faz. Né? Tirar aquela casquinha da ferida não vai deixar ela cicatrizar nunca, mas é importante, é imprescindível, né? Porque é o coração que bombeia o sangue. Então, se a gente não cuidar dessa área fundamental do nosso corpo, não vai ter as demais. Então, é importante, eu tô muito feliz por estar aqui e vou compartilhar com vocês o meu conhecimento, com certeza. Maravilha, nós que estamos muito felizes, né? Temos aqui no nosso podcast também hoje, né, o Jesuíno, que é o sócio do Cosan Studio também. Temos a Vitória Adler, logo ali, gente, que é a nossa social media. E hoje a gente vai, então, aproveitar muito a sua presença aqui, né, para conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria entender um pouquinho mais da sua história, Carol. Como é que você chegou, assim, nesse mundo das finanças? E como que é trabalhar com isso no dia a dia? Como que é a sua vivência com os seus clientes? E qual é o tipo de situação que você mais encontra em comum entre eles? Na verdade, assim, eu adoro finanças desde que eu tinha 16 anos. Comecei a trabalhar numa contabilidade e ali eu me encantei com os números, né? Então, desde sempre eu vim alimentando, né, essa questão do financeiro na minha vida. Mas a gente acha que o financeiro é só sobre números. E não é, né? O financeiro é sobre vidas. É sobre a vida do outro. O que é importante para ele, né? Será que se hoje a gente tivesse R$1 milhão cada um, a gente ia ser feliz? A gente ia estar completo, né? Então, existem vários ex-herdeiros, ex-milionários, ex-BBBs que hoje não têm aquele dinheiro que de repente adquiriu lá atrás e de uma forma, né, mais branda, digamos. E tem muita gente que hoje não tem uma condição financeira tão elevada, mas que consegue ter, né, prazer em viver, prazer em conduzir. Então não é como, né, quanto se ganha, é como se gasta. Então, o que eu faço com o meu dinheiro, como eu organizo ele, como eu olho para ele. Eu vivo só o momento, né? Eu penso no futuro. A gente tem algumas crenças, né, que limita demais a gente. Então, eu vou viver hoje, eu vou gastar hoje, eu vou consumir hoje, porque amanhã, né, o futuro a Deus pertence. Mas aí amanhã se acorda e acorda falido, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar um pouco nesse futuro que não é tão distante. O amanhã tá aí, né? E a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Exatamente. Eu vi uma publicação esses dias no Instagram que... Esqueci. Calma.
Lembrei. Eu vi uma publicação esses dias no Instagram que falava assim, que quando a gente não tem dinheiro, a gente é exposto a todo tipo de humilhação, né? E enquanto a gente estava vindo para cá, a Vitória até falou como ela enxerga o dinheiro e como ela, né, vê a questão do dinheiro na vida dela, no dia a dia dela mesma. Eu queria que ela compartilhasse aqui com a gente. Oi, pessoal. Obrigada por me direcionar essa pergunta, Wes. Eu acho, assim, que... Como eu tava falando, né? A gente tava conversando sobre isso, né? Vindo pra cá. Eu acho que eu nunca... Isso não tem a ver com saber direcionar bem, né? Essa saúde financeira, porque é por isso que temos a Carol aqui do nosso lado. Mas eu nunca romantizei muito esse fato de ter ou não ter dinheiro, né? Eu sempre fui muito... Enxerguei, sim, desde pequena, a importância dele. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: dinheiro não é tudo, mas é 100%. E pra mim é isso mesmo. Porque, realmente, como você disse, quando a gente não tem esse acesso, esse controle do dinheiro, a gente é exposto, sim, a outras situações que, se a gente tivesse esse maior controle, né, essa independência, isso seria poupado, né, da nossa realidade. E quando eu falo isso, pra mim, inclui tanto a questão de saúde, porque a saúde pública, né, no nosso Brasil, assim como a educação, existem sim faltas de recursos, né? Então, quando a gente pensa nisso, tanto no nosso presente quanto a longo prazo, eu acho que impacta, assim, a situação do dinheiro. E assim como a gente conversou também, isso envolve relações familiares, relacionamentos, né? Então, quando os problemas são gerados pelo dinheiro, pelo que você faz com o dinheiro ou a falta do dinheiro, né? Então, é por isso que eu enxergo, sim, a importância da educação financeira. Eu acho, sim, que deveria ser uma pauta, assim, que deveria ser ensinado nas escolas desde muito pequeno. E deveria ser estimulado a gente falar mais sobre isso, porque, realmente, quanto mais a gente pensa no assunto, mais a gente busca entender, né, sobre o assunto. E quando a gente não fala, a gente finge que tá tudo bem, quando na verdade não está. Exatamente. E assim, como não é falado nas escolas, né? Então... normalmente nós chegamos a essa conclusão da necessidade do educador financeiro, né? De um consultor. Normalmente numa situação onde a gente não está tão legal assim, tão bem assim, né? E aí eu queria perguntar para você, Carol, quando é o momento onde eu preciso ter esse consultor financeiro? Quando contratar um consultor financeiro? Na verdade, não deveria ser uma coisa recorrente. Mas a gente trata o financeiro como a gente trata a saúde. Então, assim, a gente sempre entra numa zona de conforto. Então, se eu tenho uma determinada dor, né? Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, eu tomo um remedinho paliativo e aí eu vou conduzindo essa situação, porque levar esse problema até um profissional, eu vou ficar envergonhada, eu vou ficar com medo de ser algo mais grave. Sim. Então, isso me coloca dentro de uma bolha. Eu convivo com a dor, porque a dor eu já sei lidar com ela. É mais fácil pra mim, né? Então, assim, o fato de ir ao médico e saber que eu tô com um problema mais grave vai me causar um transtorno maior, mesmo que seja pra solucionar o meu problema. A mesma coisa o financeiro. Então, eu tô com um problema financeiro hoje pra pagar a fatura do cartão de crédito, eu pego um empréstimo, pago a fatura e depois eu vejo o que eu faço. Então, a gente fica nesse paliativo. E aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, né? Quer dizer, você contraiu uma dívida pra poder pagar outra, que de repente nem paga tudo, nem quita tudo, e aí depois você precisa, porque você não vai deixar de usar o cartão, né? E o cartão não é um vilão. A gente precisa entender isso, é a forma como a gente usa, ele é um meio de pagamento. Ele não é extensão do teu salário, assim como um cheque especial. Então as pessoas procuram um consultor financeiro quando elas estão extremamente endividadas, e a cada pesquisa que sai na internet, 90% das famílias brasileiras estão endividadas. E qual seria o ideal? Qual o momento? Então, se eu não posso... Tipo assim, se o ideal não seria eu procurar quando eu já estou numa bola de neve, quando que seria o ideal eu contratar esse consultor? Olha, eu quero educar os meus filhos financeiramente. Olha, sou um jovem, comecei agora, tenho 18 anos, primeiro emprego. Como é que eu começo já a guardar o dinheiro? Tô abrindo uma empresa agora. Qual caixa que eu preciso ter para abrir um negócio, né? Quanto eu vou gastar? Qual vai ser o retorno desse investimento? Entende? Então, assim, tô mudando de emprego, né? Consegui uma promoção, vou ganhar mais. O que eu faço com essa renda extra que está vindo no meu salário? E não comprometer o tempo todo o orçamento. Esse é o problema da maioria das pessoas, né? E a gente tende a procurar ajuda quando a gente realmente não vê mais solução. E ainda assim, as pessoas têm muita dificuldade em mudar o comportamento. Porque mesmo um endividado é possível sair
tem solução para tudo. Leva um tempo, é um processo. Mas muitas pessoas querem mágica, né? Então as pessoas acham que o consultor financeiro é um milagreiro, né? Ele vai chegar, te dar uma solução mágica e você vai dormir endividado e acordar milionário. É isso mesmo. Não funciona assim, né? São processos. E Tem que quando a ter gente... disciplina. Exatamente. Quando a gente começa esse processo e olha, eu realmente quero mudar, eu entendi que eu preciso mudar o meu comportamento, olhar para o meu dinheiro, tomar mais cuidado, aí flui. Eu não sei se o Jesus e a Vitória vão concordar, mas de um modo geral, assim, né? Nós somos educados e criados para não olhar muito para o nosso dinheiro. É como se nós não olhássemos, o dinheiro fosse continuar ali, né? Ou então um milagre de Jesus, amor divino, fosse acontecer todo mês, né? E a verdade é que quando a gente olha, dá uma dorzinha mesmo. Né? Dá Claro uma que dorzinha olhar e ver por onde que aquele dinheiro está escorrendo, Sim. né? E aí, trazendo para vocês, né, empreendedores que acompanham aqui o Cosan Studio, como, Carol, crescer, como desenvolver uma empresa sem olhar para o dinheiro, como ter uma empresa sem ter um sistema financeiro, um sistema de anotação, Controle, né? um controle mesmo, né? Uma empresa, ela precisa ter uma folha de pagamento a ser cumprida, fornecedores a serem pagos. Como honrar com isso sem olhar, sem ter um sistema financeiro? Então, não necessariamente você precisa ter um sistema financeiro quando você está começando um negócio. Pode ser no papel e caneta, funciona. O simples também funciona. A questão é que a gente não pode deixar de olhar para o dinheiro. O sistema, ele pode ser secundário, mas as anotações não. Então, assim, eu vou começar um negócio hoje, quanto eu preciso investir nesse negócio? Né? Se acontecer alguma coisa com esse negócio e de repente o primeiro mês já não foi tão satisfatório, no segundo mês eu tenho o mesmo recurso para continuar? Né? Quanto tempo essa empresa vai sustentar-se até que eu possa ter esse retorno? Quanto que eu vou ter que injetar todos os meses de caixa ali, de dinheiro, para poder fazer o negócio girar? Né? Então, nasceu a empresa, você já tem que ter aquela quantidade. Muito né? interessante você falar isso, né? Porque assim, a gente vê muita galera, inclusive quando nós iniciamos, né, a empreender, a gente vê muita galera assim se jogando no empreendedorismo, mas talvez um pouco despreparado mesmo, né? Quebra. Qual seria o cenário ideal assim para a gente poder iniciar um negócio? O que a gente teria que ter assim, no mínimo X? Existe um valor X? Depende do negócio? Como que funciona isso? No mínimo conhecimento, porque a gente fala que no mundo financeiro abrir uma empresa é o investimento mais arriscado e mais longo. Então, assim, eu vou investir numa poupança, que é o básico, eu vou investir numa renda fixa, eu vou investir em fundo imobiliário, eu vou investir em um negócio. Então, quanto tempo esse negócio vai te levar para te trazer um retorno? Quando você diz assim, no mínimo conhecimento, esse mínimo conhecimento em finanças? Em finanças, no seu negócio, no seu público, no seu retorno, né? O quanto você vai precisar aplicar. Ou né? seja, não dá para começar no escuro. Não dá. Acontece, mas são poucos os casos. Né? Eu abri uma empresa na pandemia de vender um doce. Ninguém podia sair, né? Você fazia uma entrega ali, né? Com máscara, todo protegido e tal. E aí, de repente, tudo voltou ao normal. E aí, como é que ficou sua empresa? Se hoje a gente pode ir em qualquer esquina que tem alguém vendendo doce no farol, no semáforo, como é que faz? Né? Então, você já quebrou. Né? Analisar seu concorrente. Entende? Né? A equipe que você vai montar para começar com você nesse negócio. Você vai precisar de alguém? Você consegue começar sozinho? Né? Tudo assim, isso envolve abrir uma empresa. Né? É uma empresa, é um CNPJ, é igual um CPF. Ela tem uma vida própria. Sim, e normalmente quando a gente abre uma empresa, a gente parte de um CLT, né? E no CLT a divisão é bem clara, até porque não tem divisão. No CLT temos o nosso salário, Sim. né? E o nosso salário a gente administra ele da forma que a gente achar pertinente. Agora eu saio do CLT, abro uma empresa. Como fazer o meu cérebro entender que todo aquele dinheiro que está entrando da empresa não é o meu salário? A gente fala que os sócios de uma empresa, assim como um funcionário público, diferentemente de um CLT, tem que ter no mínimo 1 ano do custo de vida dele em reserva.
Então, por exemplo, eu sou CLT e o meu salário é de R$1.000. Então, 6 meses, R$6.000, porque até eu sair de uma empresa e me recolocar no mercado, eu consigo me sustentar por 6 meses, né? Pode ser que com 2, 3 eu arrume um emprego. Mas o empresário, no mínimo 1 ano, né? Porque a tua empresa quebrou. Como é que você faz para abrir outro negócio? Como é que você faz para pensar em outra área? Como é que você vai sair de empresário e voltar a ser CLT, né? Então, a gente tem que ter essa reserva de no mínimo 12 meses. Tá? Mas aí a gente fala assim, eu saí de CLT, eu tinha um salário, administrando bem ou mal, era um salário fixo que caía todo mês. Quando que o empresário que começou agora vai ter um salário? Né? Então, assim, qual é o tempo de retorno que a minha empresa vai gerar? 2 anos, 1 ano, 3? Quando eu vou começar a tirar uma renda? Eu fiz um caixa enquanto CLT para poder abrir esse negócio e pagar as minhas contas para a empresa poder se girar? Para a empresa poder se pagar? Ou não? Tudo que chega na empresa, entrou R$10, eu vou lá e compro um chocolate. Entrou R$50, eu vou lá e pago a água. Tá tudo errado, já tá começando errado. Misturando todas as finanças, pessoa física e pessoa jurídica. E esse é um dos maiores erros que os empresários cometem. Sempre mistura as coisas, né? Sempre mistura a coisa. E do mesmo jeito que você tira tudo da empresa, né? No momento em que a empresa está em ascensão, certamente no momento de problema, você vai ter que devolver tudo. E vai doer muito descer o degrau. Porque a gente só quer subir, né? E aí, de repente, você achou que a empresa era um caixa eletrônico, né? Que sacava dinheiro ali toda hora, na facilidade. E a empresa precisou pagar um fornecedor. Saiu um funcionário e te colocou uma ação judicial. Como é que paga? Eu vendo o meu carro e pago a ação trabalhista. Devolveu para a empresa. E vai doer muito mais. Falta de planejamento. E levando em consideração toda essa roda gigante que a gente tem, né? Pensando em cenários não só para quem empreende, mas para quem também recebe o salário, para quem está trabalhando ainda, sonhando já em abrir uma empresa, né? Se existe um valor, uma porcentagem que seria o ideal para você conseguir guardar ou investir do seu salário, independente do valor dele, né? Então, existe um mínimo que você tem que realmente guardar ali por mês para conseguir, pelo menos, dar um pontapé inicial. Na verdade, assim, é muito relativo a gente falar em percentual, porque depende muito do ramo de atividade que você vai começar, né? Então, assim, qual é o custo que eu vou ter para abrir uma empresa que faz bolo? E qual é o custo que eu vou ter para uma empresa que vende peças, né? Então, assim, eu só vou prestar serviço, então não tenho custo nenhum praticamente. Eu vou abrir uma loja, então vou ter um custo fixo, né? E físico também. Então, assim, é muito relativo. Eu acho que a primeira coisa é você fazer uma pesquisa de campo, entender os custos realmente atrelados à sua empresa, e aí sim você começar a fazer um caixa, enquanto CLT, para você poder abrir esse negócio. Muito interessante, né, essa colocação da Carol, porque eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, o que tem de loja de roupa, e toda vez que eu vejo um negocinho novo abrindo, é uma loja de roupa. Eu tinha esse pensamento, lembra? Sim, exatamente. O sonho do Jesuíno era abrir a lojinha de roupa dele. Mas não o duro que eu não queria problema. qualquer roupinha. Eu não tinha dinheiro nenhum e não queria qualquer roupinha vender. Eu queria a roupa. Exato. Nossa, que não Mas sei o que, assim, grandiosa, isso né? quando a gente, né, começou a namorar, ele passou essa visão pra mim. E aí, eu não entendo muito do segmento, mas eu entendo um pouquinho do rolê, porque eu já trabalhei numa loja de roupa, né? E eu via mais ou menos como que era o corre. E aí eu passei pra ele um pouco dessa visão e falei, olha, é assim, 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 assim. Você tem que se preparar dessa forma. Você quer desse jeito, né? Eu não quero. E assim, não tem problema nenhum ter a loja de roupa, essa não é a questão, né? Só que Claro assim, que não. a forma como nós idealizamos um negócio sem de fato conhecer ele, né? É bem aquela história de rede social também, assim, a gente vê muito o palco dos outros, né? Não vê os bastidores. E os bastidores de loja de roupa mesmo, né? Desse negócio, do segmento da moda, não é tão simples assim como nenhum outro segmento, né? Sim. Tem todo um corre, tem todo um investimento, né? E aí cria-se aquela falsa impressão do 100% de lucro, né? Tipo, fui lá em tal lugar, comprei do fornecedor a 20, eu vou vender por 40, 100% de lucro. O que você me diz sobre isso? Na verdade, o 100% do lucro, ele nunca vai existir. Salvo se você ganhar um produto e vendê-lo. Aí você vai ter 100% de lucro, porque você não teve custo nenhum. Se eu comprei uma peça a R$1, eu já tive um custo de R$1. Então, quanto eu tenho que vender essa peça
para poder me trazer um lucro de 5, 10, 15%. E dentro desse lucro, dentro desse preço, eu tenho que colocar tudo que envolve o meu produto. A sacola onde eu vou colocar essa peça. Eu vou fazer no cartão, então a taxa do cartão. Eu tenho imposto para pagar, então o imposto que eu vou pagar. Quem vai pagar todos os custos da sua mercadoria é o teu cliente. Por isso que a precificação, ela é importantíssima, porque senão é um tiro no pé. E muitos empreendedores fecham com menos de 5 anos de empresa. E muitas vezes o erro está dentro do seu preço. Porque a gente tem a falsa ideia de que dobrando eu vou ter um lucro. Não tem. Tudo que envolve o custo, eu fui em São Paulo, comprei uma peça por X e vou vender por X ao quadrado. Não vai rolar. Você teve o custo de ir até a cidade vizinha, fazer toda a compra. Você não vai entregar essa peça avulsa, você vai pôr numa sacola, você vai pôr um laço de presente, você vai passar a taxa, né? A maquininha de cartão tem uma taxa, você precisa pagar o contador, o aluguel, a água, o seu funcionário. Tudo isso é custo. Fazer entrega, que já vai combustível, tudo mais. É custo do seu produto. É necessário contabilizar, né? Contabilizar tudo mesmo, realmente tudo. O tempo em que gastamos, o combustível que andamos para cima e para baixo. Exatamente. E essa continha realmente, assim, nós, leigos, sem a ajuda de, né? Uma Carol. De uma Carol da vida. A gente com certeza não vai contar esses centavos, não vai olhar para ele. E com certeza é exatamente por ali que o dinheiro está escorrendo. Exatamente. Né? Estamos achando que estamos no lucro. E assim, por acharmos que estamos no lucro de 100%, o nosso cérebro automaticamente fala assim, pô, o negócio tá indo de vento em popa, posso comer um japonês. Exatamente. Entendeu? E aí pega o dinheiro da empresa, come o japonês, come uma massa italiana, só come, né? Porque... E come a empresa. Come tudo, né? E aí a gente fica com aquela sensação assim, pô, não tenho, eu queria tanto colocar um ar na minha empresa, um ar-condicionado, ou contratar um profissional de marketing, ou contratar, né, o Cosan Studio, contratar a Carol, mas não tenho dinheiro. E na verdade, é bem isso mesmo, é uma sensação de eu não tenho dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é meu. Sim. Quando na verdade não, né? A empresa não tem dinheiro, mas a empresa não tem dinheiro porque eu mesmo fui lá e saqueei a empresa, né? E eu não tenho consciência, não sei de quanto dinheiro ali realmente eu saquei, de quanto era da empresa, de quanto era meu, o quanto realmente aquela empresa poderia crescer e não cresceu porque eu não consegui fazer essa divisão, porque eu não consegui olhar para o dinheiro como eu deveria. E aí esse é o momento em que a gente encerra o podcast, que todo mundo vai embora agora chorar pra casa. Porque, cara... E assim, isso é uma realidade que eu acho que muitos empreendedores vivem, né? Por mais que a gente tenha aquela sensação de estar no verde ainda, de estar com as contas pagas, isso não significa que o negócio vai de vento em popa. Exatamente. Né? Essa questão que você colocou, Carol, da reserva de emergência mesmo, né? De ter essa reserva, de ter esse caixa de 1 ano do Prolabore, né? Dos sócios da empresa. É um desafio, né? Realmente, sim, colocar isso, fazer isso. Mas para o negócio ir bem, não tem outra alternativa, né? Tem que ter cuidado, tem que ter cautela, tem que olhar para o financeiro. Enquanto a gente não estancar esse sangramento e não tapar o furo do balde, realmente vai escorrer. E eu acho que esse cuidado, ele é importante. Dói, a gente acha que sabe tudo de cabeça. Eu tenho que pagar aquele fornecedor naquela data, ou nas finanças pessoais, né? Eu sei que eu tô devendo fulano. Eu não preciso olhar. E não é bem assim. A hora que a gente coloca na ponta do lápis, o negócio muda de figura. Como estão os seus prazos? Eu comprei à vista do fornecedor porque eu ia ter um desconto. Mas você recebe em quanto tempo? Em 30 dias do meu cliente. Então, você está com caixa descoberto. Porque você está pagando antes de receber. E tem que ser o contrário. Eu vou receber primeiro, pedir um tempo para o meu fornecedor para poder pagar. Porque eu não tenho só fornecedor. Eu tenho o meu salário como sócio, eu tenho os meus funcionários, eu tenho as minhas despesas fixas, né? Então, qual é o giro da minha empresa? Eu tenho caixa para poder fazer tudo isso. Claro que o desconto é excelente, todo mundo gosta, né? Falou em promoção e desconto, os olhos brilham. Mas não é bem assim, a gente tem que ficar de olho nos prazos, né? Então, tudo isso é importante. Olhar para o seu negócio é importante. E aí, às vezes, a gente fica focado só em executar o operacional e não olha para o restante.
né? Então, vamos delegar um pouco mais as funções, né? Exatamente. Ainda mais a gente que é micro, né? A gente é micro, empreendedores. A gente, na verdade, acaba tendo que ser um pouco de tudo, né? Então, a gente é o chão da fábrica, a gente trabalha produzindo, a gente... Na grande maioria, né? Somos o nosso marketing, somos o nosso comercial que temos que vender, somos quem vai ter que passar um café para tomar. E somos o financeiro também. E esse somos o financeiro é bem assim, com umas aspas bem grandes. Exatamente. Somos o financeiro também. Exatamente. Isso tudo vem na frente e depois vem o financeiro, né? Não, o financeiro nem vem, né? O financeiro vem na hora que eu preciso de algum dinheirinho para comer um negocinho. Exato. Aí lembra do financeiro, né? Mas não tem mesmo esse olhar, né? Falta esse olhar muito. E aproveitando que estamos ainda dentro de um período, né, onde existem as declarações, né, do MEI, do imposto de renda também, pessoa física. Algo que gera bastante incômodo na área financeira pro empresário é essa questão dos impostos, né? Sim. E dessas declarações. E a gente sempre acha que fica um pouco no déficit de ter que pagar tanto imposto diante do país que a gente vive, né? Sim. E eu queria saber, assim... a sua opinião com relação a essas declarações, né? A esses impostos que a gente paga, também a relação nossa como empreendedor com relação ao Simples Nacional, aos pagamentos que precisam ser feitos mensalmente. E até que momento realmente para uma empresa é interessante tentar se enquadrar dentro dos padrões que é colocado para o MEI, em que momento de repente seria interessante dar um próximo passo? Quando a gente fala em MEI, a gente acha que é uma coisa qualquer, a gente acha que é fácil lidar. Pode ser quando você olha para a empresa, mas a dificuldade que a gente tem é em separar que existe uma empresa. Eu abri um CNPJ, existe um órgão regulador chamado Receita Federal e que está olhando para sua empresa com esse CNPJ, assim como olha para você como o seu CPF. Então, são pessoas distintas, são vidas distintas e a gente tem que saber separar. Então, as pessoas perguntam assim, Carol, eu sou obrigada a entregar o imposto de renda? Depende. Não é porque você é MEI que você precisa entregar o imposto de renda. Depende da sua situação. Mas a declaração do MEI é obrigatória. O prazo é 31 de maio, tem que entregar. Os impostos tem que recolher, porque se você deixar de pagar um imposto onde tem ali o ISS, que é municipal, o ICMS, que é estadual, para quem é comércio, e tem o INSS, que é o que te cobre. Então, qualquer dificuldade que você tiver e precisar recorrer do INSS, assim como um CLT, se você não estiver recolhendo, você não vai pagar. Se você não estiver recolhendo, se você não estiver pagando, você não vai conseguir ter o benefício, né? Assim como quando uma empresa não recolhe e o funcionário não aposenta. Assim também é o MEI. Porque você contribui, você tem tudo que um CLT tem, o MEI também tem, pagando o imposto em dia. Por isso que já é uma taxa fixa, um valor baixo, para que o MEI consiga pagar. Mas as pessoas têm muita dificuldade no seguinte. Eu sou MEI, então vamos receber, passa na maquininha, mistura CPF com CNPJ, e por mais que haja essa separação, seu CPF está vinculado, porque você é um empresário individual. Então, a minha mãe colocou um depósito lá na minha conta de 50 mil reais. Então, você precisa declarar. A Receita Federal vai entender que dos 81 mil reais anual, do qual o MEI está enquadrado, 50 mil já foi. Ela vai entender que isso é um recebimento, porque você é empresa. Mas aí eu recebi 50 mil da minha mãe, mas não foi de faturamento. Recebeu, entrou na sua conta. Tá? E a declaração de imposto de renda pessoa física é para quem teve rendimentos acima de 30 mil 639,90, em torno disso. Também o prazo é 31 de maio. Então, a gente precisa se atentar que não é porque eu sou um MEI, vamos misturar, vamos fazer essa bagunça toda, ninguém tá olhando. Tá sim. Cuidado, porque o leão pode vir e fazer você retroagir e pagar todo aquele período que você estourou o MEI como Simples Nacional com multa e juros. Vai ser muito pior. Eu ia perguntar já qual a consequência, né, de passar desse orçamento. Estourar e a Receita Federal vai te desenquadrar, você perde a condição de MEI e você passa a ser Simples Nacional obrigatoriamente e volta no período que você estourou pagando todos os encargos como simples. Perfeito. E aí, Carol, eu queria que você explicasse também pra gente, assim, quando é
um momento de evoluir. Um momento de, não, vou agora vou sair do MEI e vou para a próxima etapa ali. Na verdade, a gente tem uma cultura já extremamente limitante, né? Então, por exemplo, eu sou CLT, mas eu quero abrir um MEI. É possível? É. Você pode ser CLT e abrir um MEI, não tem problema nenhum. Mas e se eu for mandado embora, eu não vou receber o meu seguro porque eu tenho um MEI? Realmente, essa é uma condição, porque a Receita Federal entende que você tem uma empresa, você tem outra renda, para se sustentar não precisa do seguro. E aí, o que a gente faz? Então não vou abrir não. Eu vou receber o seguro-desemprego primeiro, eu fico esse período, depois eu abro. A gente não tem a ideia, né, de evoluir, de crescer e falar assim, eu vou abrir um MEI até o momento em que a minha empresa me paga e eu não preciso ser mandado embora. Eu vou pedir demissão porque eu tô com a minha empresa em ascensão. Do mesmo modo, a gente se limita em falar assim, não, eu não quero sair do MEI porque eu pago só R$75 de imposto e tá bom, assim. Mas você mesmo se impede de crescer, de gerar emprego, de aumentar o faturamento da sua empresa, porque você acha que pagar imposto vai te levar à falência. Gente, não vai. Todas as vezes que a gente fala em precificação, a gente coloca o valor dos impostos dentro do nosso preço, do nosso valor final para o nosso consumidor. Então, na verdade, todos os custos vai estar atrelado dentro do seu preço. Você não precisa ter essa crença, esse medo de querer crescer por conta de pagar alguma coisa. Se você mudou de categoria e você vai pagar um pouco a mais de imposto, é porque você também está faturando mais. Sim. Vamos ter essa visão empreendedora, vamos crescer, vamos melhorar, vamos gerar emprego, renda, né? Vamos sair da zona de conforto, de ficar aqui, nessa mesmice. Infelizmente, a gente carrega conosco uma cultura de querer tirar vantagem também, né? Então a gente... De tudo. Então muitas vezes a gente deixa realmente de evoluir no nosso negócio, Exato. De crescer, porque acreditamos estarmos levando vantagem de estarmos pagando somente R$70 Exato. ali de simples, né? E aí, com essa cultura, você se limita, né? Mas também não olha para o seu financeiro. Então, assim, eu vou ficar aqui nessa zona de conforto mesmo, mas todo mundo tá depositando ali na sua conta X. E quando você vê, ou vai por amor ou vai pela dor, né? E a Receita Federal vem e te corta. Vai ter que declarar. Não é? Vai ter que desenquadrar de qualquer jeito, né? Então, você não quis falar para mim que você tá crescendo, mas eu sei. Porque a instituição financeira da qual você tem conta já me falou. Eu sei que você cresceu. Então, eu vou fazer com que você desenquadre de uma categoria e passe a ser a outra, querendo. Ou você fecha seu CNPJ, volta pro CLT, tá tudo certo. Só uma perguntinha, Vi, antes de você fazer a sua. E na situação, Carol, onde se torna acumulativo os atrasos do pagamento do Simples Nacional, o que fazer? Como proceder com esses atrasos? E se não tomarmos nenhuma medida para corrigir, né, esses atrasos, o que pode acontecer? Isso também gera o desenquadramento do MEI. Então, quando você acumula um X período de não pagamento dos impostos, você pode perder essa condição, tá? Então, é importante pagar os impostos, porque já é um valor simbólico, cabe dentro do orçamento do empreendedor, ele tem que estar ciente que o custo principal dele vai ser esse, né? E ao longo desse período, tá bom, Carol, cheguei numa situação que eu tô devendo 2 anos ali de imposto e eu não sei o que fazer. Vamos entrar com parcelamento, vamos pedir para a Receita Federal, olha, eu consigo, né, pagar tanto. A Receita já vai te trazer uma modalidade em 12 vezes, em 18 vezes. Tem parcelamento que você consegue pagar R$50 por mês. É possível, quer dizer, é abaixo do valor do imposto e de repente você fala, olha, esse mês melhorou um pouquinho, eu vou pagar 2. Eu me livro desse parcelamento até antes do período e consigo ficar regular, porque senão isso pode até afetar o crédito da sua empresa. Né? Então tem que pagar, tem que olhar, a gente. Então, ainda que eu tem tenha que tomar sido esse já, cuidado. tipo assim, ainda que o empreendedor ele já tenha sido desenquadrado, ele consegue negociar esse parcelamento e ali o CNPJ dele fica liberado. Ou Sim, ele não perde o CNPJ, né? Ele pode migrar, ele foi desenquadrado, mas ele não foi inutilizado. Então, não é uma empresa inativa, né? Existe um CNPJ, eu posso migrar para microempresa, mas a dívida não cessa. Né? Então, assim, não caduca, ela não deixa de existir, tá lá.
Você tem que fazer o parcelamento para você poder ficar regular. E agora, aproveitando, né, que a gente estava falando do MEI, eu queria perguntar para Carol, a gente falou agora um pouco dessa migração do CLT para o MEI, né, quando a pessoa está nessa vontade de se planejar para poder abrir o MEI, para poder sair essa certa segurança que tem aí, ou a falsa segurança, né, também, que é vendida pelo CLT. Mas e esse cenário onde depois da pandemia também, eu acho que cresceu um pouco o tipo de contratação PJ, né? Sim. Onde os funcionários têm que abrir o MEI, arca também com essa taxinha aí do MEI. E eu vim de um ramo de tecnologia onde é muito comum mesmo essa contratação do PJ. Eu acho que até nessa nova geração também o mercado mudou um pouco, né? Vem essa leva aí da contratação por PJ também. Então, eu queria saber de você, Carol, se tem alguma orientação sua para esse pessoal, né? Se muda um pouco esse cenário, né? Por exemplo, eu sou PJ e também quero empreender, mas estou na empresa, ou só sou PJ agora e não estou mais na CLT. Então, se tem alguma certa orientação para quem está também nesse cenário e não só na CLT? Existe alguns cuidados que o empreendedor tem que ter, tá? Então, por exemplo, eu, enquanto empresa, vou mandar todos os meus funcionários embora como CLT e vou contratá-los todos de volta como PJ. Cuidado, porque existe fiscalização para isso. E, automaticamente, quando um PJ vem na minha empresa mais de 3 vezes na semana, já caracterizou vínculo. E um MEI, perante o empregador, ele não tem vínculo empregatício. Ele é um prestador de serviço. Sim, né? Sim. Ele é um prestador de serviço. Então, assim, eu não posso ter essa característica de horário fixo, né? Todos os dias, 3 vezes por semana. Todo mês eu recebo aquele pagamento certinho, no dia tal, no valor X. Exato. Já caracteriza empregado. Só para não parecer assim que eu tô voando um pouco... eu sou formado em Direito e no Direito de Trabalho a gente estuda um pouco isso, né? E é exatamente isso, se caracterizar os 5 requisitos básicos, né? Do Direito do Trabalho. E para configurar empregado, aí realmente é empregado. Como, por exemplo, a pessoalidade. Ou seja, eu contratei um PJ, mas eu exijo que seja ele que presta o serviço para mim. Exato. Então, cumpriu com o requisito pessoalidade. O próximo é onerosidade. Ele recebe por aquele serviço. Mais um requisito. São 5 requisitos ao todo. Se cumprir com esses 5 requisitos, realmente, né? Habitualidade, que é estar mais de 3 vezes na semana na empresa, de forma física, prestando o serviço. Então, cumprindo com esses 5 requisitos, é empregado e pode gerar aí uma demanda jurídica, né? Da direito do trabalho. Sem contar que tem a questão da pejotização também, né? É isso que você falou, de me demitir e contratar todos como PJ. Aí vem a pejotização e não pode, não é proibido. E vem aquela questão da gente achar que tá tirando vantagem, né? De a gente achar que é um pouco mais esperto. Mas toma cuidado, porque depois... Com certeza. Mas para além dessa situação, Carol, eu queria saber também uma orientação sua para o empregado, no caso, para o prestador de serviço, né? Não o empregado. Mas para o prestador de serviço diante dessa situação, onde, por exemplo, na CLT existe ali o corte do valor dos impostos, né? Porque isso é a empresa quem paga. E para o prestador de serviço estar ali naquela situação de PJ, ele também tem que ter uma noção... dos tributos que ele vai ter que pagar e maior controle também, até mesmo eu acho que das finanças deles, porque ali não vai ter mais férias remuneradas, 13º. Então, talvez eu não tenha formulado muito bem a pergunta, mas eu achei muito interessante vocês explicarem agora tanto essa questão para o empregador, mas também para quem é o prestador de serviço, né? Sim. Qual tipo de orientação, até mesmo cautela que ele tem que ter ali mensalmente, maior controle, né? Sabedoria, porque eu acho que existe uma certa diferença de MEI e CLT, mas que não é muito falado sobre isso, né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa cai nesse cenário sem ter muita noção dele. Sim. Ele perde aquela segurança que ele tem de férias, de 13º e tudo mais. Mas a gente entra naquela questão, poxa, eu tô me tornando um empreendedor, e qual é o peso que isso tem dentro, né, da minha formação, dentro da minha cultura. Só uma observação. O microfone, ele é bem direcional. Eu acho que você tá falando. Sim, tem que ficar mais aqui. Mas ele sai, puxa, Carol, assim, se você quiser. Vai puxar. Sim, tá bom. Né? Parto da resposta. Eu tô na frente da câmera, será? Eu acho que você fica assim, é melhor. Continuo da resposta. Olha lá como você tá. Então, assim... Pode. Então, assim, existe essa questão
do CLT, a partir do momento que ele migra para um PJ, ele perde algumas seguranças, né? Então, ele não vai mais ter férias, ele não vai ter 13º, ele não vai ter aquela estabilidade, né? Mas a partir do momento que ele entende que ele é uma empresa, que ele é um empreendedor, que ele presta serviço, a gente volta naquela pergunta: qual é o meu tempo? Qual é o meu prazo? Qual é a minha reserva? Então, a partir daquele momento, eu já preciso organizar o meu financeiro enquanto empreendedor para poder fazer a minha reserva e me garantir esse 1 ano, né? Porque eu posso fazer o meu 13º enquanto prestador de serviço, né? Então, se eu recebo daquela empresa X, da outra Y, poxa, pega X% desse valor e começa a formar, né? A tua renda extra, a tua reserva, e você faz o seu 13º. Eu quero tirar férias no mês tal, porque eu sei que é um mês mais tranquilo para minha empresa, né? Para eu prestar serviço. Mas aí, quando eu voltar, eu vou ficar um mês sem faturamento. Como é que vai ser? Então, você tem que começar a administrar melhor o seu orçamento, muito mais assíduo do que enquanto CLT, para você poder ter esses benefícios do qual você mesmo vai criar. Sim, eu acho que uma consideração interessante de se fazer também é que o PJ, né? Quando a pessoa ele sai do CLT para o PJ, ele precisa, né, entender que ele é MEI. E que ele é um microempreendedor individual. Então, ele está iniciando, através desse serviço prestado como PJ, ele está iniciando a empresa dele também. E uma característica que tem que estar presente no PJ é essa liberdade geográfica de não ter que ficar preso na empresa por um grande período ali, né? Não tem que ter essa habitualidade na empresa, para ele exatamente poder fazer um corre que, se ele fosse CLT, ele jamais conseguiria fazer. Então controle. Então é nessa liberdade de poder buscar não só um emprego, mas buscar múltiplos clientes que vai fazer com que ele consiga se estruturar financeiramente ali, a empresa dele nessa prestação de serviço, e conseguir, né, organizar o financeiro dele, pagar os impostos que são necessários, criar a segurança dele, não só a segurança que a Previdência proporciona, mas a segurança também que, ao saber rentabilizar o dinheiro dele, né, organizar as finanças dele, ele precisa se organizar com isso por conta, né? Ou não, contratando a Carol. Porque o nome... Com certeza. Até porque o nome já diz, né? Então, eu sou um microempreendedor individual. Então, a partir desse momento, eu vou fazer por mim. Eu não tenho mais uma empresa para poder pagar, né, os dias que eu levo um atestado, né? Então, faltei, tô tranquila e, né, levei um comprovante, eu vou receber. Não. Se eu fiquei doente, eu consigo? Não consigo trabalhar doente? Não consigo? Posso? Não posso? Estou impossibilitado? Mas quem paga o meu dia de trabalho? A minha reserva supre, né? Porque amanhã vence meu aluguel. Hoje eu não faturei. Eu posso tirar da minha reserva, cobrir esse aluguel, sarar do problema de saúde, voltar ativa e poder repor a minha reserva? Eu acho que diante a toda essa conversa que a gente está tendo... Gente, assim, eu acho muito importante falar sobre esses temas, principalmente MEI e CLT, porque, assim, me corrija se eu estiver enganada, Carol, mas é um assunto que eu vejo que não é falado, assim, principalmente por essas diferenças mais chatinhas, assim, entre eles, sabe? E para quem tá em ambos os lados, tanto pro empregador, tanto para quem presta serviço. E eu acho que de tudo isso que a gente falou até agora, tanto desse quesito MEI, CLT, do quesito empreender, né, ou fazer essa migração para empreender, eu acho que de tudo isso, uma lição é muito válida, que o principal é o planejamento, né, Carol? Sem dúvida. Seja qualquer o seu cenário, eu acho que o principal é você realmente se planejar, agir com calma, para poder ter mais controle e menos danos ali, caso alguma coisa dê errado. Né? Tudo que a gente tá falando aqui também não é com a intenção de jogar um balde de água fria em você que sonha, né, empreender. Gente, de verdade, assim, o empreendedorismo, infelizmente, ele não é incentivado no nosso país. Nós não temos educação também empreendedora nas escolas. Mas eu enxergo um potencial muito grande no empreendedorismo para o desenvolvimento do nosso país, né? Além do desenvolvimento da pessoa. Então, eu vou ser uma pessoa que sempre vai incentivar o empreendedorismo, sempre mesmo, porque eu vejo muito potencial incubado nas pessoas por essa crença, né? Que tá nessa limitação, né, da segurança do CLT. Porque na nossa região, assim, quando a gente vem de uma cidade grande, a gente tem
noções de cenários, mas assim, a gente vem de uma cidade muito pequena, onde realmente ali por muitos e muitos anos o que a gente via era a CLT, né? Sim, como e uma veio segurança. de gerações também em gerações, então já era a modalidade ali dos nossos pais, dos nossos avós, então isso veio sendo passado pra gente, né? E para além do que o Wesley falou agora também do empreendedorismo, de fato ele é essa pessoa que incentiva muito, a gente já falou disso no último episódio também, mas ele tem esse dom aí de conseguir enxergar, né, essa capacidade de empreender ou o talento natural das outras pessoas, mas eu acho que também, além disso, o empreendedorismo ele pode salvar muitas questões sociais, né, do nosso país. Exato. E o Wesley é um caso desse, é um fruto disso. Então, assim, o empreendedorismo salvou o Wesley, né? E você que está assistindo aí em casa também pode ser salvo por esse empreender, né? Seja você ainda no CLT, se planejando e dando voz a esse seu sonho, ou se você já está ali praticando e às vezes desanima, porque a gente sabe que não é fácil esse caminho, esse trajeto, mas que de uma certa forma vale a pena, gente. É só vocês se organizarem, se planejarem aí certinho. Exatamente. E o próprio empreendedor, ele pode, enquanto empresa, levar educação financeira para os seus funcionários. Porque um funcionário dele com problema financeiro vai acarretar na empresa, né? Sim. Então, em ficar pedindo vale o tempo todo, né? Em estar com a fatura do cartão vencendo e o pagamento é daqui 15 dias. Aí você fica sem dormir, você fica sem comer, automaticamente no outro dia você tá com dor de cabeça, vai no médico, pega um atestado, a empresa tem que pôr outro funcionário no seu lugar. Gente, é uma roda gigante. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente começa a quebrar alguns paradigmas e levar a educação financeira para o maior número de pessoas que a gente conseguir, vai estar todo mundo a salvo. O empregador, o empregado, o microempresário, aquele que está se destacando um pouco mais, já mudou de categoria. É imprescindível. A educação financeira deveria vir de base. E, infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil que não traz isso. Mas a gente pode começar a mudar. Uma geração nova que está vindo por aí, né? Com esse gás todo de empreender. Vamos aprender da forma correta. Vamos, né, ampliar esses horizontes. Eu acho que vai ser muito mais leve, né? Daqui Sim, para com frente a gente certeza. tomar Com essas certeza. atitudes. Muito interessante isso, Carol, porque assim, existe uma resistência, né? E eu digo isso assim, porque embora eu empreenda desde sempre, eu sempre tinha algum bico, eu sempre fazia alguma coisa paralelo, que era empreender, né? Ainda enquanto eu era CLT, gente, eu tinha uma formiga no rabo que eu não sei, que eu não conseguia ficar quieto, parado, e eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu vendia produto. Enquanto eu, trabalhava na CLT, na hora do almoço, eu já ia produzir alguma coisa, algum conteúdo para conseguir algum cliente ali paralelo. Pra faculdade, eu ia com a bolsa de produtos Mary Kay debaixo do braço. Vi uma amiga falar: amiga do céu, pelo amor de Deus, passa um negócio nessa boca, filha. Não tem como entrar na aula desse jeito, não. E já vendi um batom. Então, eu sempre tive muito isso, né? E aí, eu esqueci o que eu ia falar. Minha boca tá seca que você olhou pra mim. Não. O que eu ia falar? Por que você falou isso? Não, acho que você tava falando De empreender. Tá, lembrei. Tá gravando, Gi? E assim, nesse cenário de ser CLT, de estar na empresa, são poucas as empresas que têm essa visão de investir no funcionário. Exato. Né? Primeiro, que existe uma limitação nas empresas também, gente. Isso é algo que, assim, se você tiver no seu negócio, eu acho que é algo preocupante e que precisa ser corrigido, tanto quanto saquear a empresa ali no financeiro. O medo de investir nas pessoas. Exatamente. O medo de olhar para as pessoas, para o seu colaborador e falar no que ele realmente é bom, sabe? De incentivá-lo. O medo de ser passado para trás porque a pessoa brilhou. Ou de né? abrir precedentes para um possível concorrente. Sim. Exato. Né? Então Esse é o medo. existe esse medo. O que é um pouco injusto, né? É um pouco injusto, porque assim, se a pessoa tem o potencial para ter um negócio dela, se ela tem o potencial para empreender, o porquê que eu acho que eu tenho o poder, todo o poder de querer limitar ela, colocar ela numa caixa, de não dizer para ela isso, que ela tem esse potencial. Infelizmente, a gente tem essa cultura. Então, as empresas, infelizmente, não investem muito. Não. Só que eu sei, você já me adiantou que você presta esse tipo de serviço não só para o empresário, mas a Carola também presta o serviço para os colaboradores, né? Para o colaborador receber o salário dele, saber o que fazer com o salário dele. Para você ter uma equipe saudável financeiramente, que esteja com a mente leve
leve para trabalhar, né? Despreocupada de dívidas, de boletos e de estar envolvido em emaranhado. Como ignorar que o meu colaborador está enroscado em meio de dívidas e não tem encontrado caminhos para seguir? Como ignorar isso simplesmente porque ele está prestando o serviço dele, cumprindo o horário dele? Como ignorar os outros setores, segmentos da vida do meu colaborador e achar que a minha empresa vai crescer saudável dessa forma? Até porque se você contrata um palestrante, né, para orientar seus funcionários, para dar algumas dicas de como conduzir o salário, uma vez por mês, tem que durar, a gente tem que cuidar, porque tem que render até o próximo dia 5. Eu recebo em dia 5 e dia 20. Então, como é que eu faço nessa quebra aí, nesse meio? O que eu pago num período, o que eu pago no outro? Será que eu consigo trazer minhas contas para o início do mês, pagar e pegar o meu vale, guardar? Né? Então, assim, você não está levando uma palestra, uma orientação para um concorrente. Você está orientando o teu funcionário a ter mais disposição, menos problema e vir mais saudável para a tua empresa. Porque um funcionário com problema financeiro, ele vai te acarretar prejuízo, com toda certeza. Porque, de repente, 2, 3 que faltam ali, o seu lucro vai cair. O seu faturamento vai cair. Supondo uma loja e um funcionário está com um problema financeiro e aquele vendedor não foi. Quanto é que caiu as suas vendas? Como é que ficou o faturamento daquele dia, daqueles 2 dias que ele está com atestado, porque ele está com a pressão alta e a pressão alta se potencializou por problemas financeiros, porque é comprovado isso, né? Então, assim, vamos levar orientação, vamos capacitar. Ele não vai ser meu concorrente, ele vai gerar lucro para a minha empresa, né? Ele vai fazer com que a minha empresa possa crescer, melhorar, né? E futuramente, se eu precisar de uma promoção, a minha empresa está crescendo, está em ascensão, quem que eu vou chamar? Aquele funcionário que participou da palestra e que deu uma guinada. Então, ele vai ser o meu gerente a partir de agora. Existem algumas coisinhas que eu precisava muito entender antes da gente encerrar, né, esse episódio de hoje. Que era, primeiro, o quanto investir, né? Como que eu posso começar a investir realmente, né? Porque embora como MEI a gente pague o simples, existe ali uma... né, segurança. Acho que não é o ideal, assim, né? Se depender somente dessa previdência, como eu poderia de fato criar uma segurança financeira para mim no futuro real, assim, oficial, e como me organizar para fazer esse investimento agora, que nem, por exemplo, eu tenho 31 anos, e aí, gente, quando é que eu vou conseguir estar realmente tranquilo? Como que eu preciso começar a me movimentar para isso, para eu sentir que... para eu saber, sentir não, para eu saber que com X anos eu vou ter essa segurança independente do médico do INSS me aprovar ou não aprovar. A gente começa a, pelo menos ali, 10%, 20% guardar como renda para começar uma reserva financeira. Carol, eu não disponho de todo esse dinheiro, eu não tenho 20% para tirar do meu salário ou do meu Prolabore para poder investir, para poder começar a guardar e criar essa reserva. Então começa com R$50, começa com R$10. Na verdade, nesse momento, o valor não se torna mais importante do que o hábito. Né? Então vamos começar a praticar o hábito, já que a gente vem de uma cultura de que não é necessário, né? A criar esse hábito, a quebrar esses paradigmas de que eu vou guardar todos os meses R$10. Então, ao longo de um ano, eu vou ter 120, no outro 240, e eu vou aumentando esse ticket conforme eu vou vendo o resultado, conforme vai sobrando um pouco mais, conforme eu criei essa cultura de começar a fazer isso para virar a minha chave. Porque quando a gente fala em independência financeira, todo mundo quer ter independência financeira, né? Todo mundo quer ter liberdade financeira. E qual é a diferença dessas duas palavras que parecem bem próximas? Quando eu tenho independência financeira, eu consigo pagar as minhas contas e eu não dependo de ninguém. Eu trabalho, eu pago, eu tenho a minha reserva, eu pago todas as minhas contas, eu tenho meu lazer todo final de semana. Eu sou independente. Mas o que é a minha liberdade financeira? É quando eu escolho se eu vou trabalhar ou não, porque o rendimento daquilo que eu investi ao longo de X período pagam as minhas contas. Sou livre para escolher. Trabalho, não trabalho, viajo, não viajo, fico em casa, não fico, né? Então a gente precisa tomar cuidado aí em algumas palavras que a gente fala e ter o conceito delas muito bem descritos, tá? Então é difícil chegar nessa liberdade financeira, escolher se eu vou trabalhar ou não. É uma construção, né? É um processo. E as pessoas hoje estão se esquivando do processo, como a gente falou no início desse episódio. A gente quer mágica, mas mágica não existe.
né? A não ser num desenho animado, num circo. Então, vindo para a vida real, vamos começar a olhar para o nosso financeiro, vamos começar a olhar para as nossas atitudes, sair desse momento, né, em que a gente está extremamente robotizado e mudar, né, alguns hábitos para que a gente possa um dia chegar naquilo que realmente vai trazer frutos. Por mais que vai doer olhar pro dinheiro, vai ter que olhar. Hoje. Então, ou a gente tem uma vida tranquila hoje e uma vida péssima no futuro, dependendo de um sistema financeiro falido, né? Ou a gente começa a ter um pouco mais de dor hoje para poder ter uma tranquilidade lá na frente. E agora, pessoal, se você chegou aí na conclusão de que você precisa sim de uma consultora financeira na sua vida, eu tenho certeza que a pergunta que vocês queriam fazer aqui, se você estivesse nessa mesa com a gente, é como contratar essa deusa maravilhosa que tá aqui na nossa frente. Como que é o processo, Carol, da prestação do seu serviço, desse serviço seu? Como que é o processo? Como ele se desenvolve? Eu tenho que ficar casado com você para sempre? Você me dá alta em algum momento? Eu quero saber como que é isso. Eu tenho alguns alunos que falam assim, Carol, não quero ter alta, não sei andar sozinha, você precisa pegar na minha mão, né, com frequência. Mas assim, na verdade, como todo processo, ele tem começo, meio e fim, né? Ou ele pode ser constante. Vai depender muito da sua necessidade. Então, assim, Carol, eu quero que você olhe para a minha vida financeira familiar, né? Então, a gente vai ficar um período junto, onde você vai entender as decisões que você vai tomar sozinho e que não vai te trazer nenhum prejuízo, né? Que você não vai voltar àquela pessoa que você era antes, gastando descontroladamente. Enquanto empresa, olha, eu não tenho realmente capacidade ou habilidade para poder cuidar do financeiro da minha empresa. Eu preciso realmente terceirizar esse serviço. Então, a partir de hoje, eu quero que você tome conta do financeiro da minha empresa. E aí, a gente sabe que é um pouco mais longo, né? Um processo mais recorrente. Então, é muito relativo. Depende do que a pessoa está buscando, né? Se é uma educação financeira em família, individual, empresa, tá? Mas o fato é que tem solução. Se a gente olhar para o financeiro, é possível sair daquela bola de neve que a gente tá e seguir em frente. Perfeito. E aí, normalmente, você já chega como? Cortando o sushi? Como é que é isso? Como que é esse processo, assim, pra gente começar a introduzir um consultor financeiro? Porque o nosso medo, gente, na hora de a gente contratar o consultor financeiro, é de chegar e a gente descobrir que a gente não pode mais nada, né? Como que é isso? Ela trava tudo, fala não, tipo... Não, eu não gosto dessa abordagem mais radical, sabe? De cortar tudo, de falar não pra tudo. Eu acho que todas as vezes que nós somos podados, a gente aciona um gatilho, né? Pra que a gente faça aquilo. Um exemplo muito clássico é quando você vai com uma criança na rua, no supermercado, e você já sai de casa falando, não me pede nada. E chega no local, a criança pede tudo, né? Então, assim, olha, vamos ser mais específico, vamos evitar essa negatividade, né? Então, criança, a gente vai até o lugar, fazer tal coisa e vamos voltar para casa. Já ficou claro, você foi objetivo, você não precisou acionar nada, né? E o não vai despertar o desejo. Então, eu não costumo ser radical dessa forma, eu não gosto disso. Eu acho que dá pra gente tomar decisões paralelas, né? Substituir algumas coisas, não é simplesmente sair cortando, né? Porque, por exemplo, cortar um cartão de crédito, mas ele não é o vilão. E no momento da emoção você vai cortar e depois você vai se arrepender, você vai pedir outro pro banco que vai chegar em 15 dias na sua casa. Ele não se passa sozinho, né? Não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar as atitudes que a gente tem mediante um cartão de crédito. Porque ele é um meio de pagamento. Assim como um cheque especial, ele é um socorro. Ele não é extensão do seu pagamento. Então, quando a gente começa a mudar um pouco o comportamento, a gente começa a ter uma visão mais ampla de que o dinheiro ele é necessário, né? E existe uma frase que diz que o dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida, mas afeta tudo o que é. Então, ou a gente olha ou seremos afetados. Exatamente. Então, se quisermos olhar para o dinheiro, né, da maneira correta, ideal, nós que somos leigos ainda, né, a gente tem algumas opções. Ou a gente vai estudar de verdade, sentar e estudar essa questão, né, do nosso negócio, ou nós precisamos delegar, né? Eu sempre costumo dizer que o que define, o que separa o joio do trigo no empreendedorismo, né, é o delegar, né? O empreendedor que ele chega
na visão de que se ele não delegar algumas funções, o negócio dele vai ficar estagnado, vai ficar parado ali naquele momento. E eu sei que quando a gente começa, né, nessa escalada do empreendedorismo, que a gente começa como microempreendedor, iniciando ali, né, em microempreendedor individual, a gente faz as coisas do nosso jeitinho, né? E no começo, quando começa a dar certo, você fala, pô, eu tenho aqui um brilho de Jesus, meu negócio tá dando certo, então só eu posso fazer. Né? E essa ideia de só eu posso fazer, chega um momento em que ela nos limita a continuar crescendo. Exatamente. Né? Então, por mais que seja difícil, não vai ficar exatamente do seu jeito, é claro, mas o delegar é o que vai nos levar para outros patamares e que vai permitir que o sonho continue crescendo e continue acontecendo. Então, eu tive essa dificuldade, eu compartilho com vocês, porque eu tive essa dificuldade do delegar, de ter funções no meu negócio que eu falava, não, isso daqui só eu consigo fazer. E que hoje eu descobri que não. Hoje eu descobri que existem outras pessoas incríveis também, que tem um brilho de Jesus também, e que vai colocar esse brilho também ali no negócio e que vai permitir que eu dê outros passos, né? Então, de repente, hoje você esteja assim aí perdida no seu departamento financeiro do seu negócio. Talvez não só nisso também, talvez você esteja perdido no marketing também, você esteja perdido no seu comercial. E eu acho importante nós reconhecermos, Carol, para o que realmente nós somos chamados e aonde realmente nós precisamos depositar a nossa energia e parar de querer abraçar o mundo e focar no que você é bom de fato e distribuir funções para o seu negócio continuar crescendo. Porque um dos recursos muito importantes para uma empresa se desenvolver também é o recurso humano. Chega uma hora, gente, que o nosso braço não alcança mais. A gente precisa passar o cajado para o próximo, para o outro. A gente tem que fazer isso. Somente assim uma empresa se desenvolve. Você já viu uma empresa grande, mas grande de verdade, que tenha somente um funcionário? Não existe empresa grande somente com um funcionário. Tampouco uma empresa grande onde o dono se faz presente. Ele consegue administrar as funções que ele delegou. Então, você não consegue hoje ver o dono de uma casa X, né? O dono de uma loja Y, né? Você vê funcionários tocando, você vê um gerente tocando. Porque todas as vezes que o empresário sentar para estudar sobre esse tema, ele deixou de cuidar do operacional, do negócio, ele deixou de crescer e de investir naquilo que ele sabe que é um potencial para a empresa dele. Não é que ele não tenha que fazer, porque a partir do momento que ele delegou, ele não precisa mais ter a responsabilidade. Mas ele vai gerenciar, ele vai administrar, né? Ter um conhecimento básico de todas as áreas para tomar decisões. Mas não que ele vai fazer tudo que todo mundo faz. Senão ele vira um prestador de serviço e faz tudo sozinho. E não é possível, a empresa dele vai quebrar com toda certeza. Exatamente, gente. Então é assim. Por mais que você, eu não me identifiquei com aquele profissional, não me identifiquei com o Cosan Studio, por exemplo, para fazer o meu marketing. Ok, mas se você tiver a consciência de que você precisa de alguém para fazer o seu marketing, para sua empresa continuar crescendo, em um dado momento não vai ter para onde fugir, você vai ter que ter essa equipe, ótimo. É isso que a gente precisa que você entenda. Ah, não me identifiquei com a Carol para fazer o meu financeiro. Ok, mas entendeu que precisa de um financeiro? Precisa. É que nem uma vez um cliente, né? Veio falar assim, quando na fazenda, quando o trator não tá mais funcionando, não tá rolando, eu troco o trator. Falei, ótimo, você troca o trator, você não descarta o trator e fica sem trator. Você troca. Então, não deu certo com uma equipe, não deu certo com aquele profissional, não deu certo com isso, não me identifiquei com esse. Ok, pode trocar sim. O que não pode é ficar sem, né? E eu não sei em que fase, em que momento está a sua empresa, mas não espere chegar no momento mais caótico para entender a importância de uma profissional, assim como a Carol, né? Não espere o pior momento para você entender a importância de ter um marketing, a importância de ter um consultor, de ter um comercial. Não espere o pior momento, não espere o seu concorrente estar a 1000 anos-luz na sua frente para você começar a se movimentar. Não, olha para o seu negócio com carinho, com atenção, né? Invista nele. Como a Carol falou, pare de saquear a sua empresa, pare de pegar o dinheiro. Você vai descobrir que você tem dinheiro sim para investir no marketing, para investir
destino financeiro. É só você parar de comer o japonês todo final de semana. Entendeu? Não é isso? Verdade, com toda certeza. Então, gente, fica aqui essa profissional incrível que a gente quis trazer para vocês. Eu acho que a intenção desse podcast, dessa mesa redonda, dessa conversa, é trazer essas conexões para vocês, abrir o olhar de vocês para o negócio de vocês, para que a autoridade que a gente tanto fala do digital, ela aconteça em todos os departamentos da sua empresa, também do seu negócio, desse sonho incrível que você teve um dia e que só tem a crescer, né? Só que assim, não é gostosinho, não é bonitinho, não é facinho, tem todo um trabalho. E para esse trabalho ser realizado com excelência, cada um precisa estar no seu quadrado, né? E no quadrado de hoje nós trouxemos alguém espetacular financeiro. Eu queria muito agradecer, Carol, pela sua disposição. Muito agradecer também, ela não está aqui, mas a Laís, que nos conectou, né? Nos apresentou. Laís é uma amiga, cliente, irmã, inimiga, a gente é tudo. A gente se ama, a gente se bate, a gente se odeia. Mas assim, eu carrego pra sempre no meu coração, amo aquela bicha. E e assim, acredito que com você, nós do Coção Studio temos passos muito maiores a dar também. Já deixo aqui anunciado, adiantado, que a Carol é a nova contadora do Coção Studio. A gente teve uma conversa esse dia, gente, que eu queria assim, me enfiar num buraco, chorar. É que normalmente ele que fala dando tapa na cara da pessoa, e foi a Carol, ele ficou bem quietinho, mansinho, a reunião inteira. E aí, eu falei pra Carol, inclusive hoje, eu dei esse exemplo pra ela. Quando a gente conhece algo tão bom, muito bom, a gente quer compartilhar com todo mundo, né? Eu até falei assim, aquela sensação do primeiro amor, sabe? Quando a gente se converte a Jesus, a gente conhece Jesus e a gente sente o toque do Espírito Santo. É algo tão incrível, tão maravilhoso, que a gente quer sair correndo e contando pra todo mundo, falando pra todo mundo. E foi essa sensação que eu tive quando eu conheci a Carol e o trabalho dela. Eu falei, cara, eu preciso levar essa mulher pro Pode Postar, urgente, porque eu tenho que postar essa mulher pra todo mundo ver ela, urgente. E é isso, gente. Eu não podia deixar jamais de colocar uma peça tão fundamental na empresa sem compartilhar essa peça com você. E eu acho que isso é uma característica do Coção Studio, o compartilhar mesmo. Eu não quero reter nada, eu não quero reter nenhuma informação, eu não quero ter um segredo do meu negócio. O segredo do meu negócio, na verdade, é esse colaborar, é entender que, na verdade, se é para crescer, que cresçamos juntos, né? Então, tô começando hoje aqui. Hoje é dia 9 de abril. 9 de abril de 2024. Tô começando hoje aqui esse negócio aqui com essa mulher aqui. Se você quiser vir junto, nega, vem junto. Se não, daqui 10 anos, quem que vai estar na dependência financeira? Sozinho. Não seremos Sozinho. nós. Não seremos nós. Não, Aqui não. Então, gente, fica dado o recado. É isso, eu não queria encerrar, que tá maravilhoso demais. Mas tem que encerrar, né, gente? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro pra poder guardar, pra poder fazer o fundo do investimento aí do negócio. Queria agradecer também a Vitória, né? A Vi, que sempre está conosco. Essa grande empresária de milhões, empreendedora. Influenciador. Né? Que faz parte do time Coção Studio, que foi também uma pessoa fundamental, né, nesse momento que a empresa está vivendo, e que eu precisei superar aquela questão do delegar e descobrir algo incrível ao delegar alguns setores da empresa para a Vitória. E assim, gente, não faria diferente de forma alguma, teria feito muito antes, né? Agradecer a esse... Ai, muito obrigada. Ai, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada tanto a vocês como quem assistiu a gente aí. Obrigada de coração e ative as notificações, né? Pra não perder os próximos. Exatamente. Não sei se eu agradeço ao Jesuíno não, que ele me fez muita raiva hoje. Genuinamente. É isso, gente. Espero que nos encontremos no próximo episódio.
do Pode Postar, né? Esse podcast que criamos com tanto carinho para você, no intuito de te transformar na autoridade que você nasceu para ser. Começando no digital, mas também levando para o real e para todos os departamentos aí do seu negócio, desse sonho lindo que você teve um dia e que eu tenho certeza que vai alcançar não somente os teus sonhos, mas os sonhos de muitas outras pessoas que você vai colaborar através dele. E Muito pode postar. obrigada. Eu queria agradecer também mais uma vez a todos vocês. Vocês são incríveis. Eu realmente estou lisonjeada em poder participar. Foi um prazer conhecer você, uma graça. Né? Eu acho que enquanto equipe, a gente tem muito trabalho. Enquanto Sim. ser humano, a gente tem muito a oferecer para as pessoas, né? Levar esse conhecimento, acho que é a missão de cada um, né? Expandir tudo isso. Então, mais uma vez, obrigada. É uma honra. O prazer foi todo meu. É isso, gente. Pelo amor de Deus, se inscreve logo e vai. Beijo, até a próxima. Curte. Tchau. Tchau.